Tcharam! Receba! Tchá! Aqui que eu fiz o desenho. Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é corneta, não é uma trombeta, né? Não. Isso aqui é um rolo, um pergaminho, ok? Ele aqui fechado, ele aqui aberto. Eu vou te explicar. Isso aqui está escrito em Levítico, no capítulo 25, a partir do versículo 8, que diz assim, ó. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Deus, ele conta tudo como 7, certo? 7, 14, 21, isso aqui é o ano do jubileu. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, aí no ano do jubileu, 50, haveria então o seguinte: Deus diz que toda a terra é dele. Quando o pessoal de Israel, iria adentrar lá na terra prometida, Deus deu essa ordem para eles: olha, a terra vocês não podem vender, vocês podem alugar terra, ok? Então é o seguinte: vocês alugando a terra, se aparecer alguém para querer alugar essa terra, vocês vão ter que fazer um contrato. E esse contrato era o seguinte: se você alugasse essa terra 7 anos, ele ia valer ia ter um determinado valor. Só que quando chegasse no ano 50, que é o ano do jubileu, essa terra teria que voltar para o dono, para aquele que estava com a herança da terra, certo? Então havia um contrato firmado entre o locador e o locatário, e esse contrato eles, por conta determinado de algum valor, eles combinavam algum valor, e só que quando chegava o ano do jubileu, o ano 50, aquele que alugou tinha que passar a escritura e passar o terreno, a terra que ele adquiriu para o dono da herança. Só que se passava esse tempo, se fosse próximo do tempo do jubileu, o valor ia ser um valor menor, porque a pessoa já teria que devolver o terreno. Se fosse um pouco longe, então o valor ia ser maior. Esse era o acordo que eles faziam acerca do arrendamento da terra, certo? No versículo 9, capítulo 25 de Levítico, eu ainda estou lá. Então no mês 7 aos 10 do mês farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Farás passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será. Então tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então aqui era uma ordenança de Deus acerca da terra prometida em que aquelas pessoas iriam habitar. Poderia habitar? Sim. Poderia, se não quiser habitar naquele terreno, pegar um pedaço daquele terreno e alugar? Sim. Só que por conta de mas só poderia ter esse princípio, né? Perdão. Estou aqui com a boca cheia d'água. Só poderia fazer esse princípio mediante um contrato. Dentro do contrato teria o nome daquele que iria alugar a terra, avaliação pessoal, os impostos. Isso não é só princípio que começa hoje com a Haddad ou impostade, mas também já vinha desde lá daquele tempo a necessidade de se pagar o imposto, ok? Esse é só um resumão para você entender, né? Então em Apocalipse capítulo 5 nos mostra a escritura de venda, que na verdade é aluguel. Ela era autenticada pelos juízes, pessoas tipo Jó, Ló, pessoas tipo Salomão, Samuel. Eles eram juízes, eles que dava a autenticação desse documento, né? Um deles, né? Alguns exemplos do que tinha na Bíblia, das pessoas que tinham na Bíblia, que eram os juízes que davam legalidade a esse documento.
E ali na porta da cidade, junto com os anciões, era efetuada a escritura de posse de um determinado terreno. Ele era depois da assinatura registrada do dono do terreno que estava alugando, não vendendo. Levítico capítulo 25, 14 a 16, vocês podem conferir lá. E do poceiro, ela era enrolada, aqui ó, tá? E selada com 7 selos. Aqui você já vai entender o princípio de Apocalipse. Ninguém poderia quebrar esses selos, a não ser o próprio dono, aquele que tinha a legalidade do documento, ok? Até o dia em que o prazo do aluguel tivesse sido expirado, ela representava juízo e a desobediência do posseiro e o dono, caso após do prazo ele se recuse a cumprir. Ou seja, esse documento aqui dava legalidade ao dono de dizer que quando chegar o tempo do jubileu, você tem que devolver a minha herdade. Então o que acontecia? Poderia vir a acontecer. Naquele tempo, se a pessoa que alugou, né, o determinado terreno, ele disser: eu não vou devolver nada, não quero nem saber desse negócio de jubileu, a terra agora é minha e eu não saio, daqui eu não saio e ninguém me tira. Aí o que iria acontecer? O dono do terreno, ele iria pegar essa escritura, iria chegar diante do juiz, glória a Deus, aleluia. Quem conhece Bíblia já está pegando o negócio aí. E ele ia desatar os selos e cada selo vinha dando uma determinação de obrigatoriedade para aquele que alugou o terreno e ele ia declarar guerra caso aquele cara que alugou o terreno não quisesse sair, ok? Então, olhe bem, é uma escritura que ficava na mão do dono, recapitulando para você que ainda não está ligado na situação, no movimento. E esse documento, caso aquele que alugou a terra não quisesse sair, o dono ele tinha autoridade de chegar até o juiz, desatar o selo e expulsar aquele inquilino inconveniente que não está querendo sair da terra. Então, veja bem, assim aconteceu com Cristo. Ele, certo, venceu na cruz, ele teve toda a autoridade para querer expulsar Satanás, que se adonou da terra por conta de Adão, certo? Adão ele resolveu, por conta de um vacilo, né? Entregou tudo de mão beijada a Satanás e ainda por cima ficou pobre e escravo. Só que essa cláusula, esse documento, também dizia que, é melhor a gente até ler, né? Então se liga aqui no movimento, então se liga aqui, preste bem atenção. Olha lá, versículo 11 do capítulo 25 de Levítico. O ano que José, 50º, quase lasca a minha